como Deus esteve cumprindo tudo o que Ele prometeu e, como nós estamos vendo, as coisas que foram prometidas nas Escrituras e como eles falaram, como diz Pedro, lemos essa parte, sempre lemos essa parte de Pedro, como os profetas falaram, sendo, diz que, inspirados por Deus, ungidos pelo Espírito Santo, diz que falavam sendo inspirados e falavam dos sofrimentos de Cristo e também de todas essas coisas. Primeira de Pedro, segunda de Pedro. É a segunda de Pedro aí, acharam ela por aqui, a Escritura. Nunca a profecia foi trazida por vontade humana, senão que os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 21. Porque a obra que Deus faz em cada tempo, um só é o protagonista. Só um é o protagonista dela. O Espírito Santo é Deus. Esse é quem sempre faz a obra. Mas como é Deus em morfe, usando diferentes ou diversos instrumentos, ele vai mudando, mas continua sendo o mesmo personagem. Nós falamos isso sobre o teatro, do teatro. Fazem um ato e se mete e fecha a cortina, então ele troca de roupa rapidamente e faz um outro personagem ou uma outra personagem, e é o mesmo. É a mesma pessoa. Assim, nessa forma, ele mesmo faz diferentes atos ou ações. E assim é no programa divino. É assim, é um só personagem. A coluna de fogo, o Espírito Santo obrando, trabalhando em todas as eras e dispensações. E neste tempo final, é igual, é igualzinho, se vê a coluna de fogo falar aí com um outro, e portanto o que ele estava vendo era a manifestação de Deus através, por esse instrumento, fazendo essa obra aí local, com pregação, chamamentos, milagres. Foi isso que ele viu. Que o povo, quando estivesse vendo isso, que iria ver, ou estaria vendo um livro. Ele viu a coluna de fogo, porque ao estar nesta dimensão, Deus lhe permitiu ver o que já todos os profetas sabiam, e os filhos de Deus em cada tempo, que é Deus no meio do povo, em um homem. Mas aí ele deu um pouquinho mais de abertura nesse mistério, colocando a coluna de fogo, falando definiu claramente quem era que estava por trás desse homem. A coluna de fogo, para que não haja dúvidas. Abriu mais isso. E as Escrituras, ao terem múltiplos cumprimentos, cada uma delas chega numa parte onde se cumpre totalmente isso que foi falado, se cumpre totalmente, já se torna uma realização completa ou inteira dessa Escritura, um pleno cumprimento. Foi se cumprindo em diferentes ou diversas etapas certas escrituras, e tu vês essa escritura aí sendo cumprida. Mas ao ter vários cumprimentos em vários tempos, chega-se um momento onde já plenamente essa escritura se cumpre totalmente, integralmente, já fica aberta, essa escritura fica aberta esse mistério totalmente, plenamente. O que esteve acontecendo nestes dias é o cumprimento das Escrituras, e em uma forma simples. É a forma em que ele sempre tinha dito, falado, que tudo iria se cumprir de uma forma simples. Olhem, quando os irmãos de José, eles estiveram durante esse tempo de fome, eles foram e
viram José por lá. Não sabiam que era ele, mas vejam que eles estavam no meio dos gentios. Ele estava no meio dos gentios. O que ele fez foi dividir. Vamos pôr aqueles que estão nos ajudando, vão pôr nessa área, os familiares, vamos falar assim, eles por aqui, porque diz a Escritura que eles não se misturam. Não se misturavam os judeus com os gentios, e não tinha problema nisso aí. Eles recebeu, os colocou para um lado, os irmãos do outro lado, pois ele sabia, ele conhecia. Certamente lhe diziam, não vamos nos sentar por lá. Entre eles falaram, certamente falaram, mãe, está tudo certo, não tem problema, vamos fazer isso aqui, aquilo outro, tudo no normal, na forma normal. Vocês por lá, eu fico por aqui, com eles, e assim os dividiu e separou assim. E olhem como começam já a vê-lo, a ver ele, a conhecê-lo no meio dos gentios. Mesmo que não se chegue na parte final ou de culminação, culminante de conclusão, onde eles vão ver, esse aqui, mas já um pouquinho antes disso tem que haver, tem que ter acontecido certas coisas, certas visitações ou visitas que se movam assim de uma forma comum, normal, e que eles possam identificá-lo depois e dizer, mas este aqui nós já conhecemos, é este aqui. Olha quem é. Tem que acontecer certas coisas para que quando se chegue nessa parte culminante, final, quando eles vejam o sinal de profeta, que isso era o que eles queriam ver, mostra-nos o sinal de profeta, então creremos nele. É por isso que o irmão William Branham iria. E ele voltou. O anjo lhe falou, volta. Tentou ir, o irmão Branham, volta, não é o tempo, nem és tu. Tem uma escritura, um escrito que ele falou. Ou seja, que ele escreveu, este aqui foi o no estudo de setembro de 2023, nós lemos ele aí. Lemos ele na página 136 desse estudo. Ele estava contando o irmão Branham conta da primeira viagem que ele fez para o México. E aí ele fala aí, o irmão William, nesse tempo, nessa parte aí dessa porção, escreve, não é o tempo para Israel, vai para o México. Ou seja, que vejam que todas essas coisas vão indo se cumpriram parcialmente no irmão Branham, no irmão William, e vai se chegar um momento, um instante, onde vai se cumprir plenamente neste tempo, também onde já estão, novamente eles já estão olhando para uma pessoa, um personagem, porque vejam, eles já estavam focados no irmão William, que no final, Deus o leva no final. E eles, como creem nos profetas, estão esperando, ou seja, continuam esperando. Se foi, pois então não era esse. Tem que ser um que esteja vivo, que cumpra essa promessa no meio da humanidade. As coisas que eles me falavam aí, tudo isso, e como que eles voltaram a ter, como a gente fala, voltaram a ter uma esperança bem pertinho. E na conversa que nós tínhamos assim, pessoais, e creio que tudo isso ficou gravado, chegou-se a gravar, pela forma em que eles falavam, o jeito deles falarem, eles foram comovidos, e algo, Deus operou em algo aí, que eles procuram essa esperança da volta do Messias de novo para a restauração, ou novamente para a restauração do reino. E
Eles buscam essa pessoa, personagem que lhes traga uma paz eterna, porque enquanto se está na democracia, pois é uma paz temporária, é o melhor que nós temos até agora, mas vai se chegar no momento onde vai chegar uma parte eterna, que é o que deseja profundamente Israel e a humanidade deseja, e com a chegada, dizem eles, do Messias, que é ungido, é uma pessoa que tem a unção do Espírito Santo, o Messias, e eles, pois com tudo o que se fez, se realizou, eles estão agora mais na expectativa, esperando algo que se estava movendo, e quando se estava preparando tudo, olha, chegou até o grande rabino do exército de Israel. Ele também esteve aqui, muitas medalhas ele tinha, uma pessoa muito amável, muito séria, muito respeitosa. Bom, finalmente, por fim, é um militar, né? Um militar é assim. E quando estava se convidando, mas ele dizia, quem é que está fazendo tudo isso? Ah, é José Benjamim, aquele que teve com o Dr. Soto, e aí eles falavam assim, isso. Ah, bom. Então me anota aí que eu vou. O rabino do Irã, uma pessoa muito, muito amável. A gente se deu bem. Eu lhe falava, era quem estava me traduzindo. Fala para ele que sempre eu buscava ele, sempre tinha algo aí. No primeiro dia eu sentia assim um apreço para com ele. Via-se a cara dele com sinceridade, o seu rosto aí, aquilo que ele falava. Quando ele me olhava, sincero, um homem alto. E eu olhava assim para cima para ele, e ele me diz que a situação de lá está bem difícil agora. E o deixaram sair assim de raspão, assim. Não tinham dado a permissão para ele sair do Irã, mas ele lutou e conseguiu sair. Foi luta. Primeiro ele me disse que não vou poder ir. Disse para José que eu não vou poder ir. Mas depois ele me confirmou. Quando ele me conheceu na quarta-feira, na ceia de boas-vindas, algo aconteceu aí, porque eu falei com ele. Foi na quinta-feira e depois na conferência. Ele se via assim um pouco inquieto. Esse José, ele se lembrou que todos os dias eu perguntava por ele, onde é que está ele? E me buscaram ele, e eu lhe falei, quando é que tu vais embora? E ele me falou, na segunda-feira. Estava me traduzindo, estava sendo traduzido. Eu saio segunda-feira. Eu te vejo antes que tu te fores, ou tu fores, eu te vejo. E ele se foi, eu não fui na segunda, ele se foi, mas eu vi, isso foi na quinta-feira, sábado pela noite. Eu lhe digo, busca o de Irã, que ele se sentou lá embaixo, e eu queria saudá-lo. E quando estávamos aí, depois da dança que se fez, buscaram ele. Enquanto buscavam, eu disse, olha, aqui José disse que te trouxesse. E ele falou, ele me falou que segunda-feira ele iria me ver. Ou seja, que ele se lembrou. E quando ele chega, eu saúdo ele, lhe falo, como é que você está? Como é que você está vendo tudo isso aqui? E aí ele me falou de certas coisas, me traduziram, está tudo gravado, está gravado. Isso foi sábado pela noite. E já no domingo, que nós estamos aqui e tudo aí, está a notícia, o noticiário que o presidente do Irã teve um acidente e morreu. E eu dizia para a família ontem à noite, algo está se movendo, algo está acontecendo, se movendo, onde todas essas coisas começam assim, de uma forma progressiva ou escalonada, na qual não se pode falar assim abertamente dela, mas é onde vai se começar a falar coisas que vão acontecer, vai se começar a falar e depois acontecem. Ou seja, aqui se está abrindo essa etapa
dos juízos divinos, os quais serão falados e vão estar acontecendo. Amém. Eu estava e fiquei inquieto, porque algo estava acontecendo. E certamente aí estava me mostrando que esse presidente iria partir, iria ter um acidente. E sempre voltamos e recalcamos isso. Não se inclinem para o fanatismo, senão que é assim, é as promessas que Deus fez que vão estar acontecendo, se realizando. E tem uma forma progressiva disso se cumprir ou se cumpre. E começa assim. Isso é um detalhezinho que aconteceu neste final de semana ou fim de semana. Por que a inquietação com esse aí? Fiquei inquieto com ele. Com esse rabino. E que depois no domingo tem um acidente de avião, de helicóptero, o presidente. Teve um acidente de helicóptero dessa nação. Vê, uma coisa que humanamente você fica pensando nisso. Tem algo aqui está se mexendo, se movendo, acontecendo, onde já se vai captar isso plenamente, vai se estar falando bem antes de que aconteça. Ou antes que aconteça, porque essa ação, ter essa coragem que se vê aí em Apocalipse 11 é por algo, não é por brincadeira. Ninguém vai eliminar alguém ou tentar fazer algo a alguém por brincadeira. Existem leis terrenas que condenam muitas coisas, vão se agarrar daqui, mas espera um pouquinho, este aqui, vê? As coisas começam assim de uma forma progressiva. E é bom colocar isso como um precedente, sendo um precedente que aconteceu antes, e deixar isso que já foi falado, falou-se desse incidente, que é mesmo que aparentemente é algo simples, que não tem assim importância para alguns ou relevância, mas para nós, a mínima coisa para nós, por mais pequena que seja, nós temos que estar com nossos olhos bem abertos. Porque em uma mão está a bênção, mas na outra mão está o juízo. E aí, olhem, nós vimos o juízo caindo com Ananias e Safira. Tinha bênção para o povo, havia bênção, estava se recebendo um avivamento. Depois desse dia de Pentecostes grandioso, tão grande, mas também estava o juízo, também estava que caiu aí. Nessas duas pessoas, não sabemos com mais quantas ou em quais pessoas há mais, mas sabemos que todos esses detalhes que se estiveram vendo durante esses dias são muito, muito importantes. E olhem como ao eles chegarem, vamos dizer que seria uma das visitações ou das visitas, porque ainda tem coisas, todavia, que tem que se cumprir em primeiro lugar, mas já se está vendo o entrelaçamento. Quando iríamos imaginar ou pensar que líderes rabínicos de diversos países, eu não mencionei todos aí porque era um monte, mas todos são grandes rabinos dos países que estiveram representados aí. O Brasil, do Chile, do Canadá. O do Canadá é muito amável. O da Espanha, da Etiópia também esteve conosco. E de muitos lugares não eram representantes assim, senão que eram grandes rabinos e que tenham vindo até aqui, para cá. Eles acederam, confirmaram a visitação, aceitaram, porque já nós começamos para celebrar o meu aniversário aqui, já estavam falando assim. E eles diziam, não, nós é que estamos celebrando na tarde de sábado, que é quando começa o dia de aniversário. E no domingo já cumpriu os anos, já fez o aniversário. E para lá nós não vamos. E depois eu lhe, olha, fala para eles que o meu melhor presente é que eles estejam lá. Esse é o meu melhor presente. Começamos a falar isso desde segunda-feira que falamos. Falamos depois. E depois, já no sábado, na madrugada, já aí ele disse, bom, vamos ver quantos restam, porque uns tinham ido embora na madrugada e depois domingo iriam sair. E ficaram uns 20 ou 25, 30, eu não lembro a quantidade. Vamos ver quantos vão.
E iria fazer uma viagem para um lugar e me pediram se a gente podia permitir eles para um lugar, mas tudo bem, podem ir, mas passem primeiro na carpa. Não, primeiro lá e depois a carpa. Ou seja, eles não falavam na carpa assim, falando desse jeito. O lugar de... Eles têm uma forma que eles chamaram a carpa. A coisa é que eu os convenci que viessem primeiro para quê? Vão vir todos suados para cá e já vão ficar cansados se vierem suados. Tinha um de muita idade, com bastante idade. Então tá bem, tá certo. E aí subiram. E primeiro aqui, tinha um que não me falaram que nós vinhamos para um lugar aqui. Não me falaram que era aqui um lugar tão bonito. Pensamos que fosse, não, é o lugar lá de José, lá em cima. E eu vim de short, todo mundo de calça comprida e tinham que ter me avisado, se tivessem me avisado. E eu dizia, olha, para que tu vejas o lugar. Não fiques preocupado, porque não, eu fico aqui, eles que vão, e eu fico um pouquinho aqui contigo, aí aqui atrás, onde eu estive da outra vez. Tá bem, então, mas depois ele tinha que estar lá também com eles e não ia dar tempo. Olha, e depois fazer a parte das rezas, que é na parte da tarde. E eu disse, olha, tu vais ficar, não fiques preocupado, José, que eu vou vir muitas vezes. Ele falou. E depois eu lhe falei, e eles? As vezes que tu desejas, porque agora muitos já teriam desejado estar aqui, muitos parece que não pensavam assim que fosse... Agora, de última hora, como que 4 pagaram as suas passagens na última hora e eles mesmos aí, sem a agência de Moshe, sem eles, ou seja, a amizade que Moshe tem com uma agência, eles mesmos pagaram suas passagens para vir e chegaram no sábado Chegaram na sexta-feira pela madrugada e queriam estar no dia do aniversário. E continuou se espalhando essa voz, isso, e um monte queriam vir. E se tivessem chegado, era uma distância longa. E os outros falaram para a próxima vez, da próxima vez. E então a pessoa, o ministro de assuntos religiosos lá de Israel, também ele assim é muito dado, né? E disse, tu tens as portas abertas do governo em Israel. Quando fores uma pessoa muito amigável, tem todos o governo, tem todas as portas do governo abertas para ti. Assim que a próxima visita seja lá, ele me falou. Mas vejam, tudo isso num entrelaçamento, aquilo que vimos em parte, até onde Deus permitir o irmão Branham chegar, até onde Deus permitiu o irmão William chegar. E agora já se completa essa obra com broche de ouro, porque com brinco de ouro, porque já é o tempo deles vê-los e identificá-lo. Não foi o que aconteceu no tempo do passado, é neste tempo onde tudo está, todos os elementos estão colocados nos seus devidos lugares. Não poderia ser em um outro tempo, porque os elementos não estavam colocados nos seus devidos lugares. A obra que Deus está fazendo hoje é o cumprimento de tudo que foi profetizado, e agora nós estamos vendo isso feito uma realidade. Um irmão e também uma irmã, ontem, eu creio que foi ontem, um irmão e uma irmã, olha, qualquer um dirá, eu diria, que tu não destes o estudo no domingo. Qualquer um falaria assim, mesmo que se falaram certas coisinhas. Mas olhem como, eu creio que vocês pensaram a mesma coisa, eu creio. O estudo de domingo foi a letra sendo cumprida. Amém, Senhor. Esse era o estudo de domingo. A realização da letra. Concretização da letra, quando, como dizem, que nós seremos transformados quando os vejamos. E nós temos aí essa letra, cremos nessa promessa, mas quando formos transformados, essa letra já se torna história, ou é história e chega ao seu cumprimento, ou chega a cumprimento. E foi isso que aconteceu domingo, ou seja, que nós temos que ir nos acostumando a ver a letra sendo cumprida. Ver a letra sendo materializada.
que se tenha o escrito, a palavra, e se tenha o cumprimento. Isso é algo tremendo, extraordinário. E aí ao par aí, no par, letra, cumprimento, no par. Porque não pode haver imitação no tocante ao que se está fazendo, porque como não está escrito, as pessoas, olhem, tem um extrato que também me passaram faz pouco tempo, ontem, eu creio que foi ontem, onde as pessoas interpretam mal a palavra de Deus. Vamos ver se é este. É o azul. É este aqui. Isto foi em 75. Olhem, nas mensagens, nesse tempo que ele começou a trazer-nos todas essas mensagens, aí se estava vivendo uma luta forte, récia. E o que agora vai estar se cumprindo plenamente, em plenitude, aí se viu um reflexo lá, um reflexo nessa luta grande ou forte que houve nesse começo de ministério lá, mesmo que ele tinha começado antes ou bem antes, mas já plenamente aí. E as coisas que ele falava, fazendo referência a todos esses ministros que pegavam a palavra e a mensagem do irmão Branham e diziam: isto quer dizer isto, isto aqui quer dizer isto, tentando enganar os escolhidos. Agora se cumpre numa escala maior isso. E as pessoas, sejam ministros ou não sejam ministros, que peguem a palavra para colocá-la ou pô-la, eles estão se colocando sem perceberem na posição de um ministro. E alguns de profeta sem perceberem no lugar de profeta. Não, eu não estou. Tu estás colocando a palavra quando essa pessoa não está suposta a pregar. É que eu não estou pregando. Tu estás fazendo isso. E usurpar a posição de um profeta, e se for dispensacional, pior. E tampouco querer ser ministro e não é, e tentando falar, querendo falar, isso é terrível para a pessoa que fizer isso ou faça isso. Porque a intenção que existe ou há é de combater e ensinar. E o único que ensina é o Espírito Santo. É por isso que tem-se que ter cuidado de como fazemos e como compartilhamos, porque por trás disso vai uma intenção, e depende da intenção com que a pessoa faça, é que vai ser colocado e visto por Deus dessa forma ou da forma em que Deus o vê ou vê isso. Da forma em que Deus vê isso. E diz... E neste extrato ele fala isso, portanto, de que então é que temos que nos cuidar de ser ensinados pelo falso ensinamento dos falsos ungidos. Você os encontrará sempre fora da palavra, os encontrará, sempre estarão fora da palavra. Fora da palavra que pertence a esta terceira dispensação. Lembre-se que isso foi em 75, a letra, eles têm a letra. Mas a interpretação dessa letra é intelectual. Não tem a revelação do que isso significa para esta nova dispensação. Então, aí é que eles falham, porque vejam isto. Nesse tempo, depois nos foi mostrado que todavia a dispensação da graça não tinha terminado. E aqui ele está falando como que já estivéssemos na dispensação do reino, porque tudo isso tinha que ser falado para que quando estivesse no cumprimento, isso era o que o povo iria estar vendo isto, vê? O simples que é, iriam estar vendo o quê? Falsos ungidos tentando causar um obstáculo no programa divino, usando a letra para tentar enganar os escolhidos, tentar convencê-los de que aquilo que Deus está fazendo não é verdade, não é verdadeiro. Olhe, se você está esperando algo, alguma coisa, que é a promessa da transformação e rápido, para que é que você vai estar falando, combatendo que algo que está fazendo algum grupo está mal, está ruim? Isso não vai te dar a fé de rápido, isso. Pelo contrário, tu tens que buscar a Escritura, como ele disse ou falou, esquadrinhar as Escrituras, examinar que elas são as que dão testemunho daquilo que Deus está fazendo.
Ou seja, que tudo tem que ser visto ou vê-lo conforme a palavra. É por isso que ele dizia, pesquisem as mensagens, repassem a mensagem, revisem, porque está se vivendo no tempo do desafio, do confronto, onde Elias, lá no Monte Carmelo, eu não sei se tem uma... Tu tens aí essa parte? Onde vamos nos reunir. Tenham... Vocês se reúnam nessa parte, nesse local. Vamos ler tal qual está. Porque ele diz... Desde esse é a 1 Reis 18. Quando Acabe viu Elias, lhe falou, és tu o perturbador de Israel? Quem perturba Israel vê. Sempre os Elias são pessoas que o mundo, que o povo os pinta, fala que são perturbadores, revolucionários. E ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel, senão tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos de Jeová. Agora olhem, humanamente se podia ver que Elias era quem estava revolucionando tudo isso, perturbando, tal como no tempo de Jesus, aí estavam todos os ministérios e... Bem mais, eram essas pessoas bem melhor que não estavam cumprindo os mandamentos do Senhor. Assim é que Deus via quem dos dois é que estava perturbando e atormentando, perturbando o povo. E seguindo os Baais ou Baalis, envia agora e congrega-me, me junta todo Israel. Quem foi que convocou? Elias. Congrega-me todo Israel no Monte Carmelo. E os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Eita, que coisa! Onde é que eles estavam comendo? Assim, alguns não percebem onde é que estão comendo e de qual mesa estão comendo. Isso é terrível. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aproximando-se Elias de todo o povo, lhe disse, até quando claudicareis, ficareis mancando entre dois pensamentos? Ou seja, para lá e para cá, um tinha um pensamento, o outro pensamento. Não se está vendo isso agora, acontecendo agora? Faz tempo que estamos no desafio, onde Deus vai provar onde é que está o Deus de Elias. Todos dizem ter ou falam ter a verdade. Se tem muitos com diferentes ideias, é porque tem um verdadeiro. E é só uma verdade que tem. Só uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Pois esteja por certeiro, por seguro, e lhes adianto que aquilo que Deus está fazendo neste tempo, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, e essa é a verdade que vai os libertar para ser as bodas do Cordeiro. As outras, desde hoje lhes falo que não vão obter a liberdade. Já lhes adianto a vitória, que já estava profetizada a vitória. Se a quiserem receber, esta é a pura, mais pura verdade. Isto é o assim diz o Senhor, não as outras coisas. As coisas têm que falar elas claramente, porque é o tempo de falar claramente, para que no final, não digam, não me falaram nada, coisa alguma, não me avisaram. Se ele tivesse me falado, ele me conhece, poderia ter falado comigo. Pois agora estou dizendo, porque eles escutam, e como escutam, eu aproveito aí e lhes falo que lhes chegue, ou que chegue essa recomendação, ou esse aviso, porque tenho livre-arbítrio, livre escolha, para que saibam onde a verdade está. Se Jeová é Deus, seguiu. E se Baal, ide após ele, o seguiu. E o povo não respondeu coisa alguma. E Elias voltou a falar com o povo. Só eu fiquei por profeta de Jeová. Mas dos profetas de Baal tem 450 homens. Deem-no, pois, 2 bois e escolham. Eles escolham um, cortem os pedaços, ponham sobre a lenha, mas não coloquem fogo embaixo. Eu prepararei outro boi e o porei sobre a lenha. Nem um fogo colocarei embaixo. Então invocai o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome de Jeová. E o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, bem falado, boa palavra. Agora aí nós já podemos aí falar disso em algum estudo. Aí vocês já veem como
começou esse desafio. Começaram a dançar e a se cortar com a faca. E isso estava proibido fazer isso na lei, se cortar. Mas vejam como tudo isso chegou no final, em que o Deus verdadeiro foi o Deus de Elias. Desceu o fogo, consumiu tudo o que tinha aí, foi consumido, e então depois já sabemos o que aconteceu lá. Agora vejam vocês, como neste tempo esse desafio está acontecendo, está realizando-se dentro de todo esse povo que ele recolheu, porque ele dizia que estava buscando o último escolhido. Aí nessa pesca se recolheu, todo tipo de peixe foi recolhido nessa pesca. Mas vejam que no final havia uma separação, onde no desafio do monte de Sião se estaria realizando, fazendo essa segregação, essa separação. E disso tem um lugar aqui. Vamos terminar aqui. Diz, não tem a revelação do que isso significa para a nova dispensação. Então aí é que falham, erram. Somente os verdadeiros escolhidos são os que poderão ver esse falso ensinamento e rejeitá-lo. Então poderão ver o que é correto, certo. Agora, se o diabo vem com um falso ensinamento, porque os falsos ungidos, o que eles têm é um falso ensinamento. Essa é a forma em que o diabo se estaria movendo ou se mexendo neste tempo, através dos falsos ungidos com um falso ensinamento. Por quê? Porque o ensinamento, tem que ter uma mensagem. Pega uma mensagem do irmão William e do irmão Brana, do irmão Brana e do irmão William. Olha, isso aqui quer dizer isso aqui. E aí está o ensinamento falso, mas o verdadeiro ungido de Deus, onde Deus está realizando aquilo que ele cumpriu, o que ele prometeu, está fazendo e se está cumprindo, neste tempo final, a obra que ele está realizando na grande carpa catedral, porque aí vamos ver, desculpem aqui, e voltam. Deixa eu ver se eu posso dizer que eu estou aqui conversando. Me dá um momentinho que eu estou aqui conversando com os rapazes. Saudações a todos lá. Bom, aproveitamos e mandamos uma saudação aos irmãos lá na África. Parece que hoje é a última reunião que eles têm. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos lá na África. E vejam como Deus também está operando de uma forma simples, levando tudo o que Deus está realizando, fazendo neste tempo final para com os africanos. Algo grande está se movendo por lá também, se mexendo. Agora olhem, vamos ver onde é que está por aqui. Onde está o Deus de Elias? É aqui. Neste aqui. Olhem. Aqui ele nos falou neste momento de algo muito importante, fazendo referência ou falando do povo hebreu também. Agora vejam como Elias falou em diferentes idiomas. No meio do povo hebreu falou lá, no meio de Elias, Eliseu e João Batista, no idioma do povo hebreu, a forma em que falavam no tempo em que foi manifestado o ministério de Elias nessas 3 etapas. Elias, Eliseu, João. Deu um pulo aqui. E depois falou em inglês pelo precursor da segunda vinda de Cristo, e depois falará no meio dos escolhidos, na América Latina e no Caribe, falando do principal idioma dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. E depois se revelará Cristo, anjo do pacto, ao povo hebreu, e terá o ministério de Elias como uma das 2 oliveiras e o ministério de
de Moisés como uma das outras, da outra oliveira, e o ministério de Jesus. Agora, tudo isso é um mistério para o povo hebreu que será aberto neste tempo final, mas antes tem que ser chamado e juntado cada escolhido da igreja de Jesus Cristo que vive neste tempo final. Era o labor, o trabalho que se estava fazendo, recolhendo, onde entrava, todo mundo entrava aí. E quando esse labor, esse trabalho terminar, haverá terminado essa fase do Espírito Santo. Agora vejam que quando se faz, se realiza esse labor, está esse outro labor, o trabalho que ficou fechado, porque ele não vai dizer, eu os vou chamar, mas no final os vou separar. Vejam como todas essas partes, Deus ele as copiava, mas não dizia, para que o povo não começasse a dizer, não, é que eu tenho mais conhecimento, ou muito mais conhecimento, assim que eu vou ficar e tu não, porque tu não sabes, não conheces. E haveria uma guerra, uma batalha aí no povo. Mas vejam aqui que ele coloca tudo em um só pacote, que é o que não entendem, as pessoas não entendem isso quando se fala de algo que se está fechando, encerrando, fechando o mistério que Deus está cumprindo aí. Quando Deus está cumprindo, então não podem ver o que estava no meio disso. E aí se entende aí como as entrelinhas. Ou seja, logo em seguida que ele fala isso, ele diz... Sobe isso aqui para mim. Ele diz aí... E quando esse labor, o trabalho termine, terá terminado essa fase do Espírito Santo operando o ministério de Elias no meio da sua igreja, e depois adotará Elias, ou seja, adotará o instrumento através de quem o ministério de Elias estará manifestado. E quando isso acontecer, olha o que vai acontecer. Parece que tudo está fechado. Já na parte última, a parte final, onde estaria realizando um trabalho importante para o povo hebreu. Página 9 do livro de citações, parágrafo 172. Quando você fica no reino, onde? Na dispensação do reino. Fica no Evangelho e faz certo, faz bem. Ele aí coloca no livro de citações, ele escreve terceira dispensação ou sétima dispensação, o reino. E faz bem. Então, em um desses dias, Deus o chamará para fora e o colocará de um lado separado e o adotará como um filho diante das pessoas. Ele lhe dará uma coisa que estremecerá a nação com elas. Qualquer pessoa que escutasse isso pensa que isso é algo apoteótico e é o mais simples. Porque é a vindicação ou confirmação daquilo que Deus estaria realizando nesse tempo, neste E agora vejam como essa promessa será cumprida plenamente no último dia, no quinto Elias. E porquanto adotará, então aí estará Deus, o anjo do pacto, Jesus Cristo, manifestado em toda a sua plenitude. Portanto, os ministérios prometidos para o último dia estarão sendo vistos manifestados através desse anjo mensageiro, que será adotado neste tempo final. Será visto o ministério de Elias, o ministério de Moisés e o ministério de Eloi sendo operados pelo anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. O que é um anjo? Um mensageiro. Deus operando os seus ministérios nesse instrumento. Aí é onde as pessoas se perdem, se confundem, quando é apenas ou só é um Espírito Santo operando os ministérios que ele tem ou tiver que operar no meio da raça humana, no meio do povo, através desse instrumento. É por isso que João, o apóstolo, e agora vejam esta escritura, como olhando ela por diferentes ângulos, ela tem um comprimento, 2 comprimentos, e não sabemos quantos mais comprimentos ela tem. Já estivemos vendo. Por isso João, o apóstolo, quis adorar aos pés do anjo do Senhor Jesus Cristo, porque viu a última revelação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, a manifestação de Jesus Cristo no seu anjo mensageiro. João a viu. Agora é por isso que neste tempo final a igreja do Senhor Jesus Cristo será adotada, os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados, porque Deus adotará a Elias na sua quinta manifestação. Por que vai acontecer a ressurreição e por que vai acontecer a transformação? Porque ele diz aí que adotará o ministério de Elias, o de Moisés e o de Jesus. Uma coisa é a adoção de um ministério, outra coisa é a adoção do mensageiro. Ele falou isso numa mensagem, nós lemos isso, e outra coisa é a transformação do corpo glorificado.
Mas ele coloca tudo em um só, junto, e ele fecha muitas coisas aí, tranca muitas coisas aí, que agora estamos vendo como se estão cumprindo. Agora é por isso que para este tempo final a Igreja de Jesus Cristo será adotada, os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. Porque Deus adotará Elias na sua quinta manifestação, adotará o instrumento onde estará o ministério de Elias manifestado pela quinta vez. E esse instrumento é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa diz ou fala, todos pensavam, mas é que esse já se foi nosso irmão William. E ele diz que haverá um instrumento no fim do tempo onde ele o adotará. Vem como todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E agora onde estará o Deus de Elias? Ora, estará no anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. É o pilar de fogo. Pois estará no anjo do Senhor Jesus Cristo, no quinto Elias, neste tempo final, e no território onde estará ministrando o quinto Elias. Aí estará a manifestação do Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e depois essa manifestação irá para o povo hebreu. Foi o irmão Branham, mas não se converteu. Foi o irmão William e tampouco foram conversos, pois tem que se ter um último instrumento que vá até lá e os cele. Porque Deus opera através de sua igreja, no meio da sua igreja, por um instrumento, com um instrumento. Por isso, é que ninguém pode conquistar o coração do povo hebreu como nação. Só o conquistará Cristo, conquistará o anjo do pacto, só ele com a sua última manifestação final. Tem que se buscar essa última manifestação e tem que estar vivo ou viva, não pode estar morto. E quando falamos morto, para que entendam, porque, como ele dizia aí no tempo de Jesus, os discípulos não entendiam, ele dorme, porque os santos escolhidos não morrem, senão que dormem, adormecem. Mas para que fique esclarecido, porque rapidamente dizem, olha, está dizendo que o irmão William está morto. Mas rapaz, não seja... Ele dorme, mas para que se entenda, essa é a palavra que se usa, o termo que se usa. Até isso eles colocam para combater. Tem falta de entendimento, essas crianças são faltos de entendimento e não entendem. Nós fomos crianças, mas já estamos bem maduros, porque se começa desde que de menino se começa, mas já estamos, uns ainda ficaram gateando por aí, engatinhando por aí, e nós já estamos pelas nuvens, mais acima das nuvens, nas alturas. Na sua última manifestação, ou seja, é por isso que ninguém pode conquistar o coração do povo hebreu como nação. Só o conquistará Cristo, o anjo do pacto, na sua última manifestação, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E assim Cristo se virará para o povo hebreu nessa última manifestação através desse seu filho seu que ele adotará neste tempo final, se tornará para eles. Isso foi em 1999. Esse é um mistério muito grande, do qual nós temos as profecias, e à medida que o tempo vai passando, Deus vai nos abrindo essas profecias para irmos entendendo o que está prometido para este tempo final. E tudo será tão simples nas suas diversas etapas antes da adoção desse anjo de Jesus Cristo, no qual nele o ministério de Elias pela quinta vez estará sendo manifestado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Tudo é em simplicidade, tudo é numa forma simples e normal, comum do povo. O grande é a parte divina que estará sendo manifestada, mas a parte humana será simples, com um povo simples também. Olhem o claro que ele fala, e nós já entendemos sempre isso, o qual nós entendemos sempre isso, que Deus opera através de carne humana. Não pode vir um corpo glorificado para cumprir as palavras, as profecias que foram faladas para serem realizadas no meio da igreja. Tem que ser em um corpo de carne. Carne humana. Porque senão, então, em todos os outros tempos ele poderia ter feito isso e teria sido bem mais fácil. Mas Deus sempre opera através de um ser humano.
Agora nós temos o privilégio de ser o povo onde a vinda de Elias pela quinta vez estaria manifestada neste tempo final e onde se realizaria o ministério de pré-adoção. E depois, quando esteja adotado, esse ministério já se estenderá mundialmente e impactará o povo hebreu. Porque verão a Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude no seu anjo mensageiro e no anjo mensageiro de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e serão conversos a Cristo, a Deus. 144 mil hebreus serão convertidos ou conversos. E quando a gente via isso antes, não compreendia isso abertamente, o que isso significava. E agora, vejam, ao Deus levar o nosso irmão William aí, então, aquele que é escolhido de Deus sabe que tem que ver e tinha que existir, haver um outro instrumento. Não podia ser de um outro jeito, porque é a lei divina, a qual sempre ele a tem cumprido, de era em era, de dispensação em dispensação. Cumprido a lei divina. Mas disso, não queremos falar muito disso para que assim não seja interrompido o programa de Deus, porque aquilo que Deus tem sobre o povo hebreu será um homem onde Deus manifestará seus ministérios e que será usado por Cristo, por Deus, para o chamado dos 144 mil hebreus. Mas claro que ele diga que eu diga a ele, através do que, de que ou do quem de um homem, que Deus realizará esse labor. Esse trabalho não foi feito em tempos passados, resta só um tempo. Este tempo resta. Deus sempre tem operado com um homem. Não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. Pode ter 2 ou 3 ministérios maiores no mesmo homem ao mesmo tempo. Eliseu tinha uma dupla porção do ministério, do espírito de Elias ministerial, e Jesus tinha a plenitude. Todos os ministérios estavam em Jesus. Assim que podemos ver que onde Cristo esteja, o anjo do pacto esteja, o Filho do Homem esteja, estarão também os anjos do Filho do Homem, estarão os ministérios de Moisés e Elias. Agora Deus tem uma ordem, portanto ele obrará de acordo conforme essa ordem através do ministério de Elias, na sua quinta manifestação, que será o ministério do Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Nos estará abrindo o mistério do sétimo selo, nos estará falando, os trovões estarão falando, a voz de Cristo estará falando e revelando-nos este grande mistério tão grandioso, e assim nos estará preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. E onde foi dito ou falado que os trovões iriam estar emitindo, produzindo suas vozes em uma grande carpa catedral. Ele já está dizendo, desde aí já estava falando onde é que tudo isso estaria sendo cumprido. E isso no final, no fim, ele nos disse que aí seria revelado, aberto o sétimo selo. Mas ele já tinha falado isso, mas não de uma forma tão aberta, tão abertamente como já no final ele esteve falando isso, mas ele estava nos falando, nos dizendo, estamos na preparação para ser transformados e raptados, estamos no chamado em que Deus está chamando e juntando todos os escolhidos que vão ser transformados e raptados neste tempo final para dar-nos assim a fé. São chamados para quê? Depois, para dar-nos a fé. Para darmos assim a fé para ser transformados e raptados, ou seja, dar-nos a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação, para dar-nos o corpo teofânico, nos deu a revelação da sua primeira vinda, para dar-nos o corpo físico e eterno, nos dá a revelação da sua segunda vinda. Olhem o simples que é tudo isso é o que Deus tem para a sua igreja para este tempo final. Agora vejam vocês como tudo o que foi prometido, agora nós estamos vendo isso se tornando feito uma realidade. Deus tendo esse instrumento no meio da igreja para realizar, fazer essa promessa. E tem uma outra aqui já para finalizar. Na mensagem, o que há na terceira etapa, para mim passaram e essa mensagem é extraordinária, esse extrato, é tremendo, e vamos lê-lo para tê-lo aí também. Portanto, mesmo que muitos lutem para ser o instrumento que Deus usará para cumprir a visão da capa, da tenda, todos falharão, com exceção daquele que tenha sido escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo.
E esse é o cavaleiro, é o Espírito Santo, o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, que vem do oeste, mas vem na sua manifestação do último dia. Portanto, terá um instrumento no qual virá manifestado. E isso será a palavra, o verbo feito carne. Olhem que extraordinário. Quero agradecer ao irmão que me enviou isso, esse extrato. O que há na terceira etapa, essa mensagem é muito importante. Pregada no dia sábado, 10 de junho de 2004, em Monterrey, no México. Vejam todas essas mensagens. Em cada uma delas sempre havia uma porção que apontava para este tempo. Digo uma porção porque toda mensagem, pois, abarca muita. Mas havia áreas que ele falava, que focava, ou estavam focadas para este tempo, das quais aí neste tempo não se entendia elas, mas se havia um instrumento, então é ele, mas Deus o leva. Mas que coisa, o que aconteceu com isso aqui? Aqueles que não têm a revelação profética, a percepção profética, então ficam com isso e dizem, não, é que ele vai voltar, vê? Aí é onde eles falham. O escolhido de Deus sabe que não se cumpriu nele, pois então tem-se que buscar onde é que está esse instrumento, que Deus estaria cumprindo e realizando essa promessa, fazendo essa promessa. Assim que, para cada um de nós, filhos de Deus, escolhidos de Deus, que foram juntados no grupo de Elias, tendo esse desafio neste tempo final, aí é onde se está realizando, fazendo esse desafio, no qual nele, depois, esse ministério será vindicado com aquilo que Deus estará realizando ou fazendo no fim, no final. Mas antes, tem que deixar que eles fiquem batendo as patas, tal como bateram as patas lá, aqueles que estavam tentando invocar e tentando que se cumprisse do jeito deles, na forma deles, que Deus descesse, queimasse a lenha e o holocausto, ou seja, o bezerro, o sacrifício, o bezerro do sacrifício, ficam pisando aí, e ele deixou eles quietinhos, sigam batendo as pernas aí, ou seja, ele está dando a oportunidade para eles. Vamos ver onde, vê no final, sempre é no final que Deus vindica, confirma. Primeiro é a palavra e depois os milagres. Aí o milagre foi que desceu fogo do céu pela voz de Elias. Ou seja, ele invocou o nome de Deus. E aí, Deus vindicou que estava em Elias, e não nos 450 profetas de Baal, e quantos do outro de Aserá, e 400 de Aserá. Agora vejam vocês como tudo isso está acontecendo, se realizando neste tempo, e no fim, no final, vai se ver essa vindicação, confirmação. O que estamos vendo é esse entrelaçamento de todos os grupos. Porque a terceira etapa é para todos os grupos, causa impacto em todos os grupos, a terceira etapa, e se realiza certos eventos ou acontecimentos, e depois disso começa a Deus obrar, tanto com a noiva, com os 144 mil também, com as fátuas e também com o mundo. Ou seja, que todos os grupos são impactados com o sétimo selo. E quem faz isso? Deus, através ou por esse instrumento falando a palavra, é quem faz tudo, é o que faz tudo. E poderão chamar farsante, de usurpador, de Belzebu, tudo o que possam chamar, e até mesmo das formas modernas. Naquele tempo diziam de Jesus um monte de coisas, mas quando a gente vê tudo isso, glória a Deus. Porque uma pessoa diz, mas como é que tu vais falar glória a Deus por tudo isso? Porque a pessoa vê as escrituras sendo cumpridas. Lá tinham pessoas que disseram para Jesus um monte de coisas. Ora, na sua segunda vinda tinha que acontecer a mesma coisa, e muito mais ainda, e ainda aquelas que faltam. Ou seja, que tudo tem um cumprimento, e para isso tem uma parte no livro de Citações que ele diz que o diabo também precisa dos seus instrumentos, senão ele não pode operar. E quando tu vês tudo isso, a pessoa agora já, dos escolhidos, já podem olhar e ver quem são dessa parte dos 450 profetas de Baal e de Aserá. Agora se pode ver claramente quem são filhos do diabo. Mas que desses grupos, existem pessoas desses grupos que estão sendo enganadas
e das quais no fim vão reconhecer, essas pessoas vão reconhecer no final e virão arrependidas de coração, e Deus lhes vai dar vida eterna, vão ser salvas ou salvos, mas outros não poderão receber perdão. Porque, olhem, Judas, ele voltou arrependido. Ele entregou até as 30 peças de prata que deram para ele. Ele não gastou nenhuma delas, ele devolveu tudinho, tudo. Ele foi arrependido. Mas vocês perceberam uma coisa? Ele foi arrependido para as organizações. Ele não foi arrependido até Jesus. Ou seja, que olhem, Judas talvez se arrependeu e deu, mais do que lhe deram, ele não gastou nada. Ele reconheceu porque diz, eu entreguei sangue justo. E não lhe valeu isso, não lhe valeu de nada isso. O detalhe nisso foi que ele foi para o lugar errado, incorreto. Mateus 27, 3. Então Judas, aquele que o tinha entregue e viu que foi sendo condenado, devolveu arrependido as 30 peças de prata para os principais sacerdotes e anciões, dizendo, eu pequei, entreguei sangue inocente. Mas eles disseram para onde ele foi? Foi para os líderes, para as denominações. E eles disseram, o que nos importa isso para nós? Vai lá contigo. E atirando as peças de prata no templo, retirou-se e foi e se enforcou. Não houve lugar para arrependimento. Se ele tivesse ido até Jesus, teria acontecido como aquele ladrão na cruz, o teria perdoado, mas ele foi para o lugar errado. Portanto, essas pessoas que estão fora, combatendo e tudo isso, podemos ver aí que se tem uma oportunidade, depende para onde você vai arrependido, depende disso, para onde você vai arrependido. E como não podem ir para o trono celestial porque já não está aí, aonde é que elas têm que ir? Para o trono terreno. Porque podem dizer no final, Senhor, eu me arrependo de ter feito isso, de ter falado isso, deste meu amigo, porque eu conhecia, eu falei mal dele. E agora eu tenho notado, percebido e visto, tu me abriste o entendimento que este era o teu instrumento. Senhor, perdoa-me. Para lá não tem perdão. Lá o que está lá é o trono de juízo. O que vai receber é juízo. Tem de ir até ou aonde Deus está operando a esse novo propiciatório. E aí é que vão achar e encontrar misericórdia. Não tem outro lugar local. Eu estou falando isso para vocês hoje, para que saibam onde buscar encontrar misericórdia. Que depois não falem, tu não nos disseste, se tivesses falado claramente, rapaz, se tu fostes meu amigo, tu me conhecestes, nós nos criamos juntos. Mas eu estou te dizendo agora, está tão simples isso, que eu estou te dando a oportunidade para que tu te arrependas e que vás até esse trono, chegues a esse trono de intercessão humana, fores até aí, esse trono de intercessão humana, ou seja, na página 359, que ele disse, aquele que recebe os ministérios de Moisés e de Elias, e Elias recebe misericórdia. Não existe outro lugar. E os estou dizendo para que o encontrem, o achem antes de que seja tarde. Porque vejam, Judas foi, se achegou arrependido. O homem foi arrependido e devolveu tudo, mas foi para o lugar errado. O orgulho. Que não vissem aí, depois de fazer todo esse show que ele fez, depois de pôr pelas redes sociais todas essas coisas e depois vir e se humilhar na frente de Jesus. E diante de todos aqueles que estavam lá, é capaz de que lhe dissessem, vem aqui para tu te livrares também, te soltares, ou seja,
Ele não quis se expor, ficar se expondo, tal como esteve ou ficou expondo, o tempo todo ficou expondo Jesus. Vejam, todas essas coisas se repetem em uma escala moderna, atualizada, atual. Assim que eu lhes falo nesta hora a solução. Por que a solução? Porque vocês têm um grande problema. E é melhor dizer isso, mesmo que depois disso vão ver como é que eles falam, blasfemam e continuam falando. Mas tem aqueles que creem em que Deus iria estar fazendo um programa. Eu sei que aí no coração Deus obra, Deus opera e desejamos que Deus opere nessas pessoas para que não se percam, porque o que nós desejamos é que elas não se percam, não se perca ninguém, se perca senão que se reconciliem e deixem o orgulho de lado, a jactância de lado e vejam o cumprimento daquilo que Ele prometeu, se consertem. Estamos bem mais próximos do que imaginamos, mais próximos do que Paulo dizia que nós estávamos perto, mais próximos do que o irmão dizia, do que o irmão Branham dizia, tinha passado todas as eras e o seu tempo. Mais perto do que o irmão William dizia, que ele falava que nós estamos bem perto. Quão perto agora estamos? Muito, muito mais perto, e vendo tudo o que está acontecendo. E também vemos o que brevemente também vai entrar essa etapa, vai entrar que possivelmente de estar em alguns lugares. E tudo isso chega-se o momento onde já também certamente vai se cumprir isso. Ou seja, que quando vejamos todas essas coisas se cumprindo é porque já se está chegando no fim, no final deste reino dos gentios, o qual já está em colapso e não dá mais, não serve mais. O que já o mundo está já pedindo, gritando pelas convulsões que o mundo está tendo, está pedindo por esse novo reino de paz, de felicidade, de harmonia. Foi para mim um privilégio grande poder conversar neste momento sobre este tema que tivemos hoje. Qual é o tema? Podemos colocar o tempo da terceira etapa sendo cumprido para toda a humanidade. E aí se reúne tudo, se junta tudo aí, porque é o tempo do cumprimento de tudo que ele prometeu. E agora estamos vendo isso cumprido e para a humanidade, e abarca todos os grupos, que é o que foi dito, falado que a noiva seria impactada, a noiva e os perdidos seriam impactados. Depois nós prepararemos um videozinho, se está preparando para que vocês vejam as diferentes atividades e talvez um resumo pequeno do que falou cada um na terça-feira e na quarta-feira à noite, para que... E no sábado à noite também, foi quinta e quarta-feira, para que vocês vejam um pouquinho de cada exposição que eles deram aí, na sexta também. E assim poder ver um pouquinho assim por cima, resumidamente, do que aconteceu, conscientes de que a noiva é pela qual ele veio por ela para buscá-la, porque diz que ele vem pela sua igreja que está no ponto de ser raptada, mas o povo hebreu, que são os eunucos, também eles têm de ser selados, e isso acontecerá num determinado momento. Mas vejam, isso será, vejam, eles já chegaram até aqui, eles já conhecem, não é de se estranhar que em algum momento mais adiante ou na frente estejamos todos estudando aí, porque todos somos um só grupo. Eles são os que vão estar no milênio, eles têm uma posição e uma bênção maior do que as próprias fátuas têm. Mas a igreja noiva é a primeira. E já quando lhe falamos que temos até as mesas para estudar, porque tudo entrou por uma necessidade. Ele dizia, estudem os livros. Tem os livros disto e disto. Mas não vai dizer aí, traga uma mesa de casa. São pequenos detalhes que, pelas conveniências, cada um vai convir. É necessário ter a sua pequena mesinha aí, para que não atrapalhe
o estudo, e ao ter as mesinhas e todas essas coisas, pois já vejam, entrou-se numa etapa na qual onde antes não tínhamos isso. Não era dessa forma, desse jeito, mas vê como tudo era guardado para que quando isso acontecesse não houvesse gente ou pessoas imitando isso. E todos esses pequenos detalhes que aparentemente são simples, era o que estava oculto, escondido de como seria o cumprimento da visão da carpa da tenda e tudo o que abarcaria desde o início até o fim. Quando eles diziam que tem mesinhas aí para estudar, sim, é um lugar de estudo. Nós estudamos as escrituras. Isso está interessante. Depois eu venho para ver isso, ele me falou. E viram, certamente viram, mas ter e se mover para cá, ou virem até aqui, ele me falava, onde nós podemos, eu disse, aqui mesmo, aí na estrada, na pista, e como eram uns 5 vans ou ônibus, 6 ou 7 ônibus que vinham, mas pode ser lá onde tu queiras. E eles ficaram aí. E vejam, enquanto a igreja noiva estava dentro da casa ou da casa, havia até um guarda aí, eu disse, um guarda, ou seja, um vigilante, vamos dizer, neste caso, pois aí coube isso a Andrés. Andrés é que estava. André. E assim, pois, isso pode-se também mostrar como em cada lugar está um ministro, aqui, pois, está o co-pastor, William Pérez. Nesse caso estava aí André, mas ele representa. Aí se estivesse Miguel, pois estaria o irmão Miguel aí. Representa todos eles, dos diferentes países, os quais estão ordenados para manter a igreja em ordem. E dentro do corpo ministerial também vai haver, e está havendo uma sacudida, uma grande sacudida de quem está firme e não está sendo hipócrita. Por certas coisas, está se mantendo aí por certas coisas. Tem-se que ser sincero com Deus e mostrar a Deus que sim, estão braço a braço, lado a lado, e que não estão por outras coisas ou motivo. Bom, isso já será mais adiante na frente, uma atividade, uma reuniãozinha que nós teremos, porque se lhe dá a oportunidade que cada um com seu livre-arbítrio, livre escolha, diga o que sente e que seja sincero. E se se tem que retirar, sair, tem as portas abertas. Aquele que quiser ficar, tem as portas aí. Aquele que queira vir também, se achegar, se lhe dá a oportunidade, para que depois não digam, eu tinha essas dúvidas, não me falaram nada, eu falava por aqui, eu ficava caladinho, eu não cria. Mas se vai te dar a oportunidade para que você tenha um tempo de que se... Que seja sincero, sim. Tem uma palavra que Paulo usava, que se examine. Se examine, cada um se examine. E Deus está dando tempo, esse tempo, para que se examine. Isso não são ameaças, nada disso. É como Deus sempre opera, sempre há um aviso antes do juízo, sempre há um aviso. E ficam brincando com isso de uma forma relaxada, e agora quando escutarem, vê como a terceira etapa é para todos os grupos. E a pessoa vê o resultado quando fala, e a pessoa sabe que eles escutaram quando eles falam, porque também vão ser julgados por aquilo que escutaram. É por isso que diz, estiveram em cultos como esse, mesmo que não estejam aí sentados, estão escutando isso. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E tudo isso é falado assim para todos os grupos, porque é o tempo para isso. É por isso que se fala para todos os grupos. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos os irmãos lá na África, as reuniões que eles estão tendo lá na África, nosso irmão Bruno,
Cooper e o grupo de ministros do irmão Branham também, que tinham reunião. Que Deus os abençoe grandiosamente e continue lhes abrindo o entendimento e as escrituras deles e também dos irmãos das diversas congregações que eles ministram. Que Deus os abençoe grandiosamente. Foi para mim um privilégio poder conversar neste momento estas palavras e lembrar-lhes que sempre é em simplicidade que Deus opera tudo. Deus obra tudo em simplicidade. Será tão simples que se não vigiarmos, dias nos passará por despercebido em branco. Mas para nós não vai passar em branco, como é no normal, no comum do povo, e é um dentre nós, ele é um dentre nós, pois é mais fácil para a gente tudo o que Deus está realizando, fazendo, porque conhecemos a forma, fala até da forma normal, comum, e nós nos entendemos uns aos outros, nos ajudamos e continuamos em frente adiante. O que nós desejamos é ser transformados e irmos já desta terra para ser das bodas do Cordeiro. Assim que braço a braço, lado a lado unidos, vamos chegar na meta da transformação. É uma promessa. A promessa foi dada, foi feita. Resta-nos crer nela, nos resta crer nela, recebê-la e fazer parte desse cumprimento para que possa ser efetiva, eficaz essa promessa em nossas vidas. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos, e damos para o irmão Miguel, nosso amado, nosso missionário irmão Miguel Bermudes Marim, que nestes dias tenham uma reunião também. Minhas saudações, e aí também vai a saudação para essas atividades ou reuniões, para todos eles. Que se coloca os vídeos que são da carpa, da tenda. É bom que deixem sozinho eles para somente o conteúdo. E isso aí se fala copyright da grande carpa catedral. Ou seja, que respeito isso faz parte. Se não creem, como é que vão estar postando coisas que não creem? Os direitos autorais, né? Deixem, e se querem escutar, podem escutar, mas que não fiquem pondo essas coisas, porque isso pertence à grande carpa catedral. Direitos autorais também agradeço todos aqueles que me felicitaram, e novamente reitero o meu agradecimento por aqueles que fizeram por e-mail, pelo Telegram, por WhatsApp. Todos foram tantos que respondê-los. Imagine responder, dá muito tempo para responder, mas já recebo o meu agradecimento e as graças por tantas bênçãos que me deram aí no dia do meu aniversário, e também da parte do meu irmão William Pérez também, que escreveram para ele através ou por mim, e também o meu agradecimento e o agradecimento dele pelas felicitações do seu aniversário. Bom, Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.